Boa noite, pessoal. Meu nome é Alessandro. Para quem está chegando aí pela primeira vez, se alguém chegar, hoje a gente vai falar sobre Git. Então, pessoal, o Git ele é uma ferramenta de sistema de controle de versões distribuídos criado pelo Linus Torvalds em 2005. E hoje a gente vai dar uma explorada sobre o que é o Git, né? Eu acredito que hoje todo mundo, de uma forma ou de outra, escuta falar em GitHub, GitLab, talvez até pense que GitHub e Git é a mesma coisa, né? Então a gente vai falar exatamente o que é o Git, para que serve, os conceitos, principais comandos e como a gente pode manter nossos repositórios do Git, beleza? Então vamos lá. Então, recapitulando, o Git é um sistema de controle de versões distribuído criado por Linus Torvalds em 2005. Ele permite gerenciar alterações em projetos de software de forma colaborativa e coletiva. Então, pessoal, vou explicar para vocês um pouco, né, do Git, né, como é que ele funciona no nosso dia a dia como desenvolvedor. Imagina que você está fazendo um projeto, seja lá para qual finalidade, um sistema de cadastro de alguma coisa, um sistema gerencial ou um site. E aí você está aqui, né? Vamos supor, você tinha uma página, a página de serviços, e agora você vai criar uma página de produtos. Esse código ele vai evoluindo com o passar do tempo, você vai incluindo mais informações. E nesse processo, às vezes, você comete erros, ou então você precisa saber quando foi que você fez determinada mudança no seu código-fonte, ou então você precisa reverter um erro. Então, todo esse processo, ele exige, com o passar do tempo, e principalmente com a complexidade do sistema, de algum tipo de gerenciamento de código. Só você salvar esse arquivo, né, não é suficiente, você pode perder toda uma série de informações que vão sendo geradas ao longo do tempo. Além disso, existe a necessidade da gente trabalhar com times, né, com mais pessoas, às vezes não dentro da mesma rede. Então, o Git ele vai fornecer várias ferramentas onde você pode trabalhar, por exemplo, com versões paralelas do mesmo código. Você pode trabalhar, inclusive, com endereços remotos diferentes do mesmo código, que eu posso mostrar para vocês. Então, basicamente, o Git ele tem essa finalidade, ele vai gerenciar a mudança do nosso código. E por que utilizar o Git, né? Eu vou citar aqui alguns pontos e vou comentar com vocês, né? Então, ele permite controle de versão, permite que você mantenha um registro completo de todas as alterações feitas no código-fonte do projeto, permitindo que você reverta para versões anteriores e evite a perda de trabalho. Quando você está trabalhando com Git, você consegue voltar no tempo. Então, se você a cada commit que você realiza, que a gente vai já falar sobre esse conceito, vamos supor que você realizou uma mudança no código. A gente tem um processo que se chama commit, é como se você registrasse aquela mudança. Você especifica o que foi modificado e o próprio Git se encarrega de identificar dentro do seu código-fonte todas as mudanças que foram realizadas. E aí você consegue transitar no tempo. Então, se eu quiser voltar um ano atrás, no dia específico que eu fiz uma determinada mudança, eu consigo voltar no tempo, o meu código ele vai se adaptar para ficar igual ele estava naquele tempo, e depois eu posso voltar para como está hoje. Então, tudo isso pode ser controlado e é incrível. Colaboração. É uma ferramenta de colaboração eficaz que permite que várias pessoas trabalhem no mesmo projeto simultaneamente sem conflitos. Depois quando a gente começa a trabalhar com Git, a gente observa que ele consegue resolver conflitos automaticamente. Então, por exemplo, imagina que eu estou trabalhando num projeto, o Júlio também está trabalhando no mesmo projeto,
e aí a gente trabalhou no mesmo arquivo. Na grande parte das vezes, o Git entende, opa, isso aqui foi feito diferente desse outro lado, e ele consegue fazer essa junção. Quando ele não consegue fazer essa junção, ele oferece para a gente algumas informações dentro do código que permite a gente fazer essa correção. E é o que a gente chama de conflito, né? Branching permite que você crie diferentes branches do projeto para testar novos recursos e trabalhar em diferentes partes do projeto simultaneamente. Daqui a pouco eu também vou mostrar para vocês uma imagem interessante sobre o conceito de branch, que você consegue, por exemplo, eu estou trabalhando aqui no meu projeto e aí de repente eu percebo o seguinte, cara, eu acho que eu quero testar essa mesma funcionalidade de uma forma diferente para ver se eu consigo encontrar uma solução melhor. Você consegue executar um comando e ele cria uma versão paralela e sem você perder o estado atual do projeto, você consegue testar, ou então você consegue desenvolver numa linha paralela ao projeto e depois você juntar essas duas partes. Isso é muito interessante também. Segurança. Mantém todas as alterações do código-fonte em um repositório, garantindo que o código seja seguro e não perdido. Pessoal, esse daqui foi um dos principais pontos pela qual depois que eu comecei a trabalhar com Git, eu nunca mais abandonei. Eu comecei a trabalhar com Git, eu acho que foi em 2009 para 2010. Então já está com bastante tempo. Então o que acontece? Quando você está começando, principalmente... Aliás, você sempre vai ter esse receio, mas principalmente no começo você tem muito medo de fazer alguma coisa errada e perder o código, né? Então, com o Git você não precisa mais ter esse medo. Você consegue reverter as coisas, você consegue cancelar um ponto de mudança com o passar do tempo. Então, isso gera para você uma segurança bem interessante. Outra coisa legal é o seguinte, mesmo que a alteração não tenha sido registrada, se alguém mexer no seu código, o Git mostra, opa, tem mudança aqui. E eu vou contar uma história interessante para vocês. Eu trabalhei numa empresa e que de repente o sistema teve uma mudança de comportamento lá que não fazia sentido, né? O sistema não se comportava daquela forma e a gente percebeu que tinha alguma coisa estranha. E aí a gente, nessa época, já trabalhava com Git e não era, por exemplo, hoje em dia que todo mundo conhece Git. Isso aconteceu há mais de 10 anos atrás. E aí a gente chegou lá no projeto e rodou o seguinte comando, git status. E o Git indicou para a gente que alguém tinha mexido no código. Então, olha só, algum desavisado que de repente mexer no código, se ele não tiver conhecimento de Git, ele vai deixar rastros e você pode até descobrir que alguém mexeu. Entendeu? E aí a gente conseguiu reverter o código. Inclusive o Git ele tem comandos que permitem você reverter o que foi feito. Beleza? Comunidade. Tem uma grande comunidade de desenvolvedores que contribuem para o desenvolvimento da ferramenta. Isso significa que há muita documentação e suporte disponíveis online. Hoje em dia, nem se tem mais discussões sobre ferramentas de gerenciamento de controle de versão, não existe isso. É unanimidade, hoje praticamente todo mundo usa o Git. Alguns anos atrás existia, tinha empresa que usava Subversion, tinha empresa que usava Git. Eu já cheguei há muito tempo atrás a testar outras ferramentas de gerenciamento de controle de versão, que inclusive trabalham de forma parecida com o Git, mas o Git ele se tornou tão popular que praticamente ele dominou o mercado. Eu mesmo hoje nunca mais tive conhecimento das pessoas utilizarem alguma outra ferramenta, alguma outra que não seja o Git. E aí vamos entrar agora sobre o tópico de conceitos, né? Então, quando a gente está trabalhando com Git, tem alguns conceitos mais comuns que a gente vai citar aqui. Repositórios. É um local onde as alterações do projeto são armazenadas. No Git, um repositório pode ser criado localmente, no seu próprio computador ou em um servidor remoto como o GitHub. Repositório, pessoal, nada mais é do que o nosso projeto
quando a gente inicializou ele como um projeto Git. Ele passa a ser um repositório. Se você estiver iniciando um projeto, né, localmente, um teste, um exemplo, você pode fazer o seu controle de versão ali localmente, sem precisar nem subir ele para o GitHub. Isso é totalmente possível. Ou você pode utilizar, por exemplo, GitHub, Bitbucket, GitLab, que são serviços onde você vai lá publicar o seu repositório e eles funcionam de uma forma bem parecida. Você também tem outras opções. Você pode criar, por exemplo, um servidor e manter os seus repositórios você mesmo. Tem gente que opta por fazer isso por questão de segurança, né? Antigamente era até mais comum a gente criar o nosso próprio servidor. Inclusive, o GitHub, ele via de regra, você só podia manter projetos públicos. Depois que a Microsoft adquiriu o GitHub, se eu não me engano, é que ela permitiu que você tenha seus repositórios privados. Antigamente você tinha que pagar para isso. E a gente normalmente ia para outras soluções gratuitas como o GitLab. Então o GitHub ficou ainda mais popular depois que ele permitiu você ter seus repositórios privados de forma gratuita. Commit. Commit é uma alteração que foi feita no projeto e que foi registrada pelo Git. Quando você faz um commit, você está essencialmente criando uma nova versão do projeto que pode ser acessada posteriormente. Só abrindo um parêntese aqui, pessoal, já eu vou mostrar esses conceitos para vocês, tá? Mas eu estou dando uma passada rápida para familiarizar todo mundo e já a gente faz os testes no código mesmo. Então, olha só, commit nada mais é do que um registro. É como se você fechasse aquelas alterações que você fez, né? Não, beleza, terminei aqui um conjunto de funcionalidades ou uma funcionalidade, você dá um commit. Esse commit fecha aquela alteração com as informações do que foi alterado, data de alteração, quem foi que alterou, pode ter uma mensagem, inclusive a linha, o que foi mexido, então tudo está ali, beleza? É o que a gente chama de commit. Branch é uma linha de desenvolvimento separada do projeto principal. Ele permite que você crie uma nova versão do projeto sem afetar a versão principal. Isso pode ser útil para testar novos recursos e trabalhar em diferentes partes do projeto simultaneamente, que a gente falou lá atrás, né? Então, vou dar até um exemplo agora prático para vocês. Um instante. Então funciona assim, pessoal. Imagina que eu tenho aqui o meu código-fonte. A gente tem sempre uma branch principal, vou chamar ela de master. Então eu tenho aqui minha branch master. E aí eu vou chegar, vou trabalhar no projeto e aí eu cheguei aqui e fiz uma nova alteração. Eu vou colocar um código todo doido aqui, como se fosse um hash de um commit, tá? Então fiz aqui uma alteração. Daqui a pouco eu vou fazer aqui outra alteração, tem outro hash, né? Para cada commit ele tem um identificador, um hash identificador. Só que aí de repente eu pensei assim, cara, eu não quero mexer nessa estrutura do jeito que está aqui, porque ela está estável. Eu quero testar alguma coisa, ou então quero começar uma nova feature separada e deixar essa daqui do jeito que ela está por enquanto. Então eu vou criar aqui, ó, o que a gente vai chamar de uma nova branch. Essa nova branch, ela começa exatamente disso aqui, ó, mas ela tem todo esse histórico aqui para trás. E aí você começa aqui, ó, como se fosse na linha do tempo, um novo fluxo. Aí você começa aqui, você vai trabalhando, ó. Aí vai chegar um momento em que essa branch vai voltar para a linha principal. Beleza? Ela vai voltar para a linha principal, que é a master. E aí, ó, eu posso inclusive de uma branch, na realidade, ter outra. Eu posso criar várias ramificações.
Então é possível você fazer isso aqui no seu projeto e seguir totalmente numa linha separada de projeto, ó. Bem interessante. Depois isso aqui pode vir para cá, ó. Olha que interessante. Então é possível a gente trabalhar dessa forma com o Git, beleza? Merge é o processo de combinar duas ou mais branches do projeto em uma única versão. Isso é feito para integrar o ambiente de diferentes desenvolvedores em uma única linha de desenvolvimento. Então, voltando aqui para o que eu estava mostrando para vocês. O que acontece? Chega numa hora que eu posso ter códigos totalmente aqui em linhas paralelas e eu preciso juntar isso, entendeu? Esse é o processo que a gente chama de merge. Eu postei até hoje lá no grupo do WhatsApp uma imagenzinha engraçada, onde a gente vê todo aquele pessoal, né, se degladiando, né, se batendo e tudo. Então, claro que é uma brincadeira, né, nem sempre vai acontecer isso. Pode acontecer conflitos, como a gente falou um pouco atrás, mas via de regra é a junção mesmo das versões diferentes do código, beleza? Pull request é uma solicitação para que as alterações feitas em uma branch sejam incorporadas à versão principal do projeto. É uma forma de colaboração entre os desenvolvedores e de garantir que as alterações sejam revisadas, aprovadas antes de serem incorporadas ao projeto. Esse fluxo de pull request, ele normalmente acontece quando você está utilizando, por exemplo, um GitHub, Bitbucket, GitLab, que é o seguinte: você fez umas alterações, você está trabalhando aqui numa branch paralela. Você vai criar uma requisição de merge, né? Então você vai solicitar para alguém que está gerenciando o fluxo de mudança do projeto analisar teu código e, se tiver tudo ok, ele vai aceitar aquela solicitação e o teu código ele vai se juntar à branch principal do projeto, né? Então isso é o processo de pull request. Beleza. Vamos agora criar o nosso projetinho aqui, um projetinho qualquer, para a gente fazer os testes. Workspace, Git, testes, teste. Vou aumentar aqui a fonte para vocês. Então, pessoal, olha só. Primeiro de tudo, se eu quiser, por exemplo, instalar o Git no meu Linux, provavelmente eu vou dar um sudo apt install git core. Você vai instalar o Git aqui no seu Linux, né? No seu WSL, beleza? Para saber se o Git está instalado, git --version. Então você vai ver a versão do Git. Se você tiver no Windows, você pode digitar aqui git for Windows. E aí você vai encontrar aqui o aplicativo de instalação do Git. É só baixar e instalar. Ele vai criar um negocinho chamado Git Bash, onde você consegue lá ter um terminalzinho, onde você vai realizar seus comandos e tudo. Ou então você pode instalar alguma ferramenta de interface para utilizar, para gerenciar os seus repositórios. Como eu venho de uma época um pouco mais antiga, eu me acostumei a usar pelo terminal. Então eu vou fazer aqui uns testes com vocês pelo terminal mesmo, tá bom? Beleza. Vamos ver se a gente vai testando conceito por conceito, né? Então eu vou criar aqui um projeto, ó, mkdir projeto 1. Então, ó, criei aqui um projeto. Vou acessar esse projeto. O projeto está vazio, ó, não tem nada no projeto, vazio. Como é que eu inicializo um projeto? Eu executo o comando git init. Então, quando eu dou git init, ele vai dizer assim, ó, inicializado um repositório vazio do Git, beleza? E olha só, por padrão, o Git já cria um branch, que a gente falou aqui, ó, master. É como se fosse a linha principal do projeto, beleza?
O Git por si só, ele precisa de alguma coisa para ele versionar, porque senão ele não vai ter finalidade nenhuma. Então eu vou criar aqui um arquivo teste, touch test.txt. O touch é um programinha que eu tenho que ele cria um arquivo, certo? Um arquivo qualquer. Ó, se eu der um enter, ele cria o arquivo. Eu vou escrever nesse arquivo, ó, vi test. Vou escrever aqui, ó, hello world. Vou sair do meu arquivo, salvando a informação, beleza? E aí agora eu consigo executar um comando chamado git status. O que ele faz? Eu vou limpar aqui, ó, git status. Ele consegue verificar como está o status atual do meu repositório. Então ele está dizendo que eu estou na branch master. Ele está dizendo que eu não tenho commits ainda. Ele está dizendo que eu tenho arquivos que ainda não estão sendo traqueados, né? Eles estão ainda, tipo, vocês não fazem parte ainda do versionamento do projeto. E o que ele está dizendo? Adicione o projeto, dê um git add para você adicionar o projeto. E aí eu vou, depois de adicionar, vou precisar fazer ali um commit para realmente fazer de fato o registro da minha mudança, beleza? Então, olha só que interessante. Aqui eu já tenho um repositório, tá? Então, eu já cumpri o conceito aqui do repositório. Eu já tenho um branch, que é o branch master. E agora eu preciso dar o meu primeiro commit. Então, eu vou fazer o seguinte. É de costume, ó, vou primeiro dar um add test. Se eu der agora o git status, ele vai dizer o seguinte, ó. Agora você tem um novo arquivo. Agora que você adicionou, ele vai passar a ser reconhecido pelo Git. Só que agora eu preciso dar um commit. É comum quando a gente cria um projeto no Git, a gente executar um commit. O primeiro commit sendo git commit -m é a opção que eu vou dizer assim, ó, vou te dar uma mensagem que tu vai registrar, beleza? Aí eu vou passar aqui entre aspas, que é um texto. Eu vou dizer assim, ó, commit inicial. Beleza? Olha só, eu agora executei o meu primeiro commit. Então, a gente cumpriu aqui, ó, o requisito, ó, do commit. Se eu der agora um git status, ele vai dizer, ó, nada para commitar. Tá tudo certo. Não tem mais mudança no projeto. Eu vou agora alterar o meu arquivo, ó. VI teste. VI é um programinha de edição de texto pelo terminal, tá? Vou chegar aqui, ó. Vou botar outro texto aqui, ó. Alterado. Vou fechar, salvando o arquivo. Se eu der agora no git status, ó, ele está me dizendo, opa, agora ele sabe que o arquivo foi modificado. Então, ele está vendo que tem alguma coisa diferente aqui. Eu posso, inclusive, fazer o seguinte, ó, git diff espaço teste, e ele vai identificar para mim o que foi modificado. Ele está dizendo aqui, ó, que eu tinha a linha só hello world e que essa linha foi substituída por essa. Agora ele está com o termo alterado. Agora eu posso fazer o seguinte, ó, se der um git status, ele está dizendo que está modificado, né? Aí vamos supor que eu fiz uma besteira. Essa alteração que eu fiz aqui não era para ter sido feita. Eu posso desfazer. Eu dou um git checkout, teste, dou um enter. Olha só, ele atualizou, ele reverteu a alteração com esse comando que eu executei. Se eu der agora um git status, olha só, voltou ao normal. Se eu acessar o arquivo, ele voltou como estava antes, ó. Ele removeu automaticamente o que eu alterei, beleza? Então, olha só. Se eu der um comando chamado git log, ele vai me mostrar todo o histórico de commits do meu repositório. Então, olha só, ele está dizendo aqui que esse é o hash do meu commit. Ele está dizendo que o autor do commit é o Alessandro, sou eu. Quando eu fiz essa alteração, qual é o texto. Inclusive, ele pode me mostrar o que foi alterado. Se eu der um git show, ó, ele me mostra quais são as alterações desse commit. Ó. Ele fala que eu adicionei no arquivo teste esse texto, beleza?
Vou agora cumprir um requisito de criar um novo branch para vocês verem como é interessante. Ó. Vou criar um novo branch. Git checkout -b é um comando que vai fazer eu criar um novo branch a partir da master. E eu vou dar um nome qualquer para esse branch. Vou botar aqui, ó, teste. Vou dizer só teste. Vou dar um enter. Observa que o termo aqui mudou. Se eu executar um comando chamado git branch -v, ele vai me mostrar os branches que eu tenho no projeto. Ele vai dizer que eu tenho o branch master, ele vai dizer que eu tenho o branch test, ele vai dizer qual é o hash, qual é o commit de cada um. Observe que os dois estão iguais, eles são idênticos, não tem diferença. E esse asterisco quer dizer que eu estou selecionando, que no momento eu estou com o branch test ativo, beleza? O que eu vou fazer agora? No branch test, eu vou criar um novo arquivo, né? Então, ele tem um arquivo teste1 e olha só, git, aliás, vou criar aqui um novo arquivo, teste2 txt, vou escrever, esse é um arquivo diferente, salvei, git status. Então olha só, ele percebe agora que tem um novo arquivo, ele ainda não está sendo acompanhado, então eu tenho que sempre adicionar meus arquivos para que eles possam ser acompanhados. Git add, status, beleza. Novo commit, git commit. Eu também tenho a opção de digitar "-v", ó, em vez de "-m". Se eu digitar "-v", ele vai me mostrar uma interface visual no terminal para eu escrever minha mensagem, mostrando quais são as mudanças do código. Olha só. Então ele vai me mostrar aqui, ó, o que foi feito, ó. Eu criei um novo arquivo, ó, new file, e eu estou adicionando esse texto. Observa que o meu cursor está bem aqui em cima, é aqui que eu vou incluir a mensagem. Ó. Esse é apenas um novo arquivo que eu estou criando para testar. Vou salvar, git status, nada para comitar, git log. Então olha só, agora eu tenho um novo registro de mudança. Vamos ver o que tem nesse registro de mudança. Só preciso copiar um pedaço. Git log, aliás, git show. Então olha só, quem comitou, horário que comitou, qual é a mensagem para a gente saber o que foi feito e o que existe nesse arquivo que foi adicionado, beleza? Olha que interessante. Eu vou abrir agora o Explorer, só para vocês verem uma coisa bem interessante. Vou abrir dentro dessa pasta. Olha só que curioso. Ó. Eu vou pegar agora e vou voltar para o meu branch master. Mas observe uma coisa. O projeto, aliás, o arquivo que eu adicionei não está na branch master. Ela só está na branch test. Ó. Git branch -v. Observa que os commits são diferentes. Ó. O master ainda está no passado. O teste está mais avançado. Beleza? Vou voltar para o master. Git checkout master. Olha, observa o que vai acontecer no projeto se eu atualizar aqui. Ó. Sumiu. O arquivo sumiu. O teste2. Por quê? Porque a branch master está no passado. A branch test está no futuro. Eu posso voltar para a branch test. Opa, vou voltar aqui. Sem querer, cliquei no canto errado. Vou entrar de novo dentro do projeto. Ó. Voltei. Ó. Então, eu consigo manipular em paralelo o meu histórico de projeto. Beleza? E aí, agora eu posso fazer o seguinte. Beleza, o que eu estou fazendo na branch test ficou legal. Eu quero juntar ela para a branch principal, com a branch principal, que é a master. Então, eu vou usar agora o comando de merge. Git checkout master, git merge test. O que ele vai fazer? Ele vai juntar o que tem na teste com a master. Beleza? Vou dar um enter. Ele está me dizendo aqui o que ele fez. Ó. Beleza? Ele fez o merge. Beleza? Se eu der agora um git log, o branch agora master,
ele está igual ao teste. Se eu der agora um git branch -v, observa que os dois estão no mesmo commit, ó, certo? Então, aqui eu estou mostrando para vocês um fluxo de trabalho 100% local. O que eu posso fazer agora? Posso chegar aqui no meu GitHub, ó, novo repositório, e eu vou criar aqui, ó, vamos ver o nome do nosso projeto, projeto 1, certo? Aula Git projeto 1, apenas um projeto para exemplificar como se trabalha com o Git. Vou deixar ele como privado, eu só vou criar ele para mostrar para vocês agora. Create. Então, olha só, o GitHub, entenda ele como um serviço. É um serviço para você guardar seus repositórios. GitHub não é Git, beleza? Pode parecer óbvio, mas algumas pessoas que estão começando acabam achando que é a mesma coisa. Não. Beleza? Então, ele está lhe dando uma instrução de como é que você cria um projeto do zero. Ó, git init, adiciona, comita, tal. Então, ele está dando todas as instruções para você criar um repositório. Só que no meu caso é diferente. Eu quero, na realidade, só apontar para esse repositório que já está criado no meu projeto. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar e executar o seguinte comando, ó. Git remote add, e eu vou dizer qual é o nome desse remote. O padrão é a gente usar o nome origin, certo? E aí eu pego o endereço do meu repositório, dou um enter. Então agora, se eu pegar no meu projeto de dar um git remote -v, ele vai me mostrar qual é o endereço remoto do meu projeto. E outra coisa interessante, pessoal, eu posso ter várias origens. Eu posso apontar o meu projeto para o Bitbucket, para o GitLab e para o GitHub ao mesmo tempo e gerenciar em vários serviços, tá? Isso é uma curiosidade, acredito que nem a maioria de vocês talvez nem saiba que existe esse recurso, mas é possível, tá? E agora eu vou usar um recurso chamado Git Push. Eu posso dizer qual é a origem, e posso dizer qual é o repositório para qual ele vai enviar os arquivos. Vou dizer que é o master. Dou um enter. E olha só o que vai acontecer, ó. Ele acabou de enviar para a origem, que é esse endereço aqui, o código que eu acabei de fazer. Então, eu vou chegar aqui agora, ó, e observa que o código-fonte está aqui, ó, protegido, tá? Então, se der um problema aqui na minha máquina, o código vai estar resguardado lá no serviço. E eu consigo chegar aqui agora, ó, e ver o histórico de commits que eu tinha mostrado para vocês, ó. Então, consigo olhar o commit inicial. Ó, ele está dizendo, ó, que foi adicionado um arquivo com aquele conteúdo. Da mesma forma que a gente vê aqui, ó, git log. Eu posso pegar aqui, ó, git show. Observa que é a mesma informação, ó, certo? Posso voltar aqui, ó, entrar aqui nesse outro, ó, e eu vou ter essa experiência de estar trabalhando com vários brands. Vou voltar aqui para a apresentação. Aliás, vamos passar aqui devagarinho. Então, olha só, e aí eu vou ter vários comandos, né? Depois que eu tenho aqui, ó, esse repositório, eu posso chegar em outra máquina, em outro lugar e clonar, fazer o que a gente chama de clone. Então, vou chegar aqui, ó, pego o endereço do meu projeto, vou sair daqui, ó, e vou clonar agora em outro projeto. Vamos supor que eu estou em outra máquina. Vou fazer um exemplo como se eu tivesse em outra máquina. Posso chegar aqui, ó, git clone, boto o endereço do meu projeto e ele vai clonar, certo? Vou dar um enter, ó. Olha só que interessante. Ele acabou de clonar o projeto e você vai ver que ele vai trazer os mesmos arquivos, ó. Certo? Então, você
você consegue ter toda essa facilidade. Outra pessoa que fosse trabalhar no seu projeto, ela ia conseguir clonar o projeto e continuar trabalhando de onde você está. Aí a gente viu o git init, né? A gente viu o git clone, a gente viu o git add, commit, push, vamos ver outros comandos. Git pull. O que é o git pull? O git pull é quando você quer... Vocês viram mandando as alterações para cá. Agora eu vou fazer um fluxo diferente. Ó. Nesse outro cara aqui que clonou o projeto, ó, ele agora vai adicionar um terceiro arquivo. Ó. vi teste 3 txt. Esse é o terceiro arquivo. Só que eu vou fazer uma curiosidade aqui para vocês verem como é interessante. Ó. mkdir pasta teste 1. Olha só, eu criei uma pasta, eu criei um arquivo. Vou dar um git log e vou fazer o seguinte. Aliás, git log não, desculpa, git status. Ele está me dizendo aqui que tem algumas mudanças e eu vou adicionar adição do arquivo 3 git push. Então quem está dando push a gente está simulando como se fosse outra pessoa, tá? Deu um git push. Olha aqui que interessante. Vai surgir aqui um novo arquivo. Ó. Vou voltar agora para o projeto anterior. Ó, porque eu estava antes, projeto 1. Esse cara aqui, se vocês observarem, não tem o teste 3. Então é nesse momento que eu executo o git pull. Git pull. Olha só, ele vai baixar as alterações ó, da origem. Beleza? Espera aí. Aqui ele dá esse problema, às vezes, porque eu não apontei exatamente para qual branch na origem ele está apontando. Aí ele está dando a dica, ó, você pode fazer isso aqui. Tá? Eu não vou entrar nesse ponto agora, mas eu vou mostrar de uma forma mais simples. Git pull origem master. Ele vai conseguir baixar diretamente da master e da origem para minha master local. E agora o arquivo está aqui, ó. Beleza? Ó, teste 3. Tá? Mas olha que curioso algo que eu mostrei para vocês. Eu criei uma pasta. Por que o Git não mandou para o repositório essa pasta? O Git não mandou porque o Git não versiona pastas. O Git versiona arquivos. Então, como não tem nenhum arquivo dentro dessa pasta, ele não vai versionar essa pasta. Ele vai desconsiderar essa pasta. Às vezes, você está trabalhando num projeto que, a princípio, ela tem algumas pastas que não estão sendo utilizadas, mas você quer que elas existam para deixar claro para as pessoas que essa pasta vai ter uma finalidade útil. Para isso, a galera criou uma técnica de manter esse arquivo de uma forma. Olha que interessante. Eu criei um arquivo chamado git keep e dou um enter. Olha só, no Linux, os arquivos que iniciam com ponto, eles são considerados ocultos. Então, se eu der um ls, eu não vejo nada na pasta, a não ser que eu dê um ls-a, que é para também exibir arquivos ocultos. Aí ele vai identificar que tem o git keep, beleza? Porém, o Git, ele reconhece que existe um novo arquivo, entendeu? Então, eu vou dar um git add, espaço ponto, git status, ele vai reconhecer o git keep, eu dou um git commit, -m, nova pasta importante no projeto, git push. Beleza, então olha só o que aconteceu. Agora, a nossa pasta vai estar presente no projeto, embora dentro dela só tenha um arquivo vazio que foi criado com a única finalidade de fazer com que essa pasta exista no projeto. Isso é uma dica, tá? Uma dicasinha para vocês. Então, a gente viu que é o git merge, o checkout.
O checkout altera um branch atual e restaura um arquivo para a versão anterior, né? Então a gente viu que a gente trocou de branch com o checkout e criou também um novo branch também com esse comando. Bem, pessoal, esses são os comandos principais, né? A gente deu uma navegada aqui rápida, explorando tudo aqui de uma forma bem sucinta, né? Para que vocês conheçam o Git, o poder, para que ele funcione e tudo. E aí, hoje, se você quiser manter os seus projetos num local seguro, para não correr o risco de perder esses projetos, vocês podem utilizar qualquer um desses 3 serviços, que é o GitHub, que hoje em dia, digamos que seja o mais popular, Bitbucket e o GitLab, todos eles vão ter um funcionamento muito parecido, beleza? Então, vou dar uma pausa por aqui para a gente discutir sobre o que a gente acabou de conversar.